Mulher, seja muito bem-vinda ao 2023, que vai ser diferente nesse canal, e já vamos começar com metas e planejamento. Nada de você ficar sentadinho esperando as coisas caírem do céu, porque isso não vai acontecer. Ou você vai lá e vai fazer o que precisa ser feito, ou você vai ficar olhando da janela, todo mundo passando, criando várias outras coisas e você aí esperando a oportunidade perfeita. A gente vai falar muito sobre isso. Começando aqui, deixando um recadinho para você. Já deixa seu joinha aqui para mim, mulher. Deixa o seu comentário para mim, como foi o seu ano de 2022 e o que você pretende para 2023. Eu vou te ajudar aqui. Essa é a primeira parte do nosso vídeo. Nós teremos uma segunda parte ainda, e a segunda parte vai ser na quarta-feira, no dia 4, tá bom? Primeiro, vamos começar alinhando as nossas expectativas. De vez em quando eu vou estar olhando para a minha colinha aqui, porque vocês sabem que eu sou muito espontânea, não vou esconder isso de vocês. É lógico que eu preparo essa aula e a gente vai falar alguns tópicos aqui que eu não posso deixar de falar. Então, minha colinha está aqui, ó, toda rascunhada e bem na minha frente. Então, não se preocupe se de vez em quando eu estiver olhando aqui para baixo do vídeo, tá? Então, vamos começando alinhando as nossas expectativas. Como vai funcionar a sua rotina? Você tem uma rotina? Eu quero que você seja muito sincera, não minta para você mesma, mulher, não tem como você fugir de você mesma. Então, encare isso bem de frente e fale assim: bom, eu tenho uma rotina, mas ela é muito bagunçada, eu preciso melhorar isso. Você tem horário para o trabalho? Isso é muito importante, mulher. O resultado que você ainda não tem é pelaquilo que você não sabe e pelaquilo que você ainda não fez. E a gente precisa correr atrás de tudo isso. A gente vai fazer, né, dentro de um planejamento, lista de tarefa e lista de sucesso. A lista de tarefa ela vai funcionar da seguinte forma: eu vou pegar a minha agenda e eu vou listar que eu preciso fazer uma peça, eu preciso criar uma coleção nova, eu preciso estudar o curso da Escola da Artesã que vende, eu preciso fazer algumas coisas. Essas são a nossa lista de tarefa. Mas a lista de sucesso é o que você vai fazer para atingir esse objetivo. Então, um exemplo, eu tenho lá, criar uma coleção nova. Na minha lista de sucesso, o que eu preciso fazer para criar uma coleção nova? Bom, eu preciso escolher as estampas, eu preciso definir as peças e eu preciso começar a confecção. Coloque data para isso. Não fique só pensando. Pensamento não vai te levar a lugar nenhum, tá? Por quê? Porque a gente tem algumas crenças que travam a gente em alguns momentos. Quando eu tenho pensamentos, o nosso corpo ele funciona, né, de acordo com a nossa mente. Se eu tô baixo astral, se eu tô achando que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, esse pensamento me traz um sentimento de tristeza, né, de impotência, e aquilo eu começo a ter uma crença que eu nunca vou ser boa o suficiente, que todo mundo faz melhor que eu. Então, cuidado com o que a gente pensa. Então, o pensamento, ele gera esse sentimento que automaticamente te traz essa crença. E a gente precisa alinhar muito bem isso. Depois, a gente tem algumas coisas que realmente importam. Mulher, a gente tem que aprender a falar não para outras coisas. Um exemplo, eu tô aqui, né, começo o meu dia organizando a minha casa. Então, das 9 da manhã às 11 horas, eu fico organizando a casa. Chegou 11 horas, eu preciso fazer almoço, porque 1 hora eu tenho que trabalhar. Só que 11 horas, eu nem comecei o almoço e não lavei a roupa que eu precisava. Aí eu fico toda atarefada e vou para o ateliê 3 horas da tarde, porque eu atrasei as atividades de manhã. Eu tenho que aprender a falar não para algumas coisas que vai atrapalhar o meu desenvolvimento. Você já teve aquela sensação de que você faz, mas quando chega no final do dia você não fez nada? Por quê? Porque a gente tem essa falsa sensação de estar sendo multitarefa. Eu começo a lavar a louça, termino pela metade, vou responder uma cliente, paro a cliente, vou lá fazer uma peça que eu tenho que entregar hoje ainda, aí eu volto para a louça de novo, aí eu tenho que levar o filho na escola, eu paro tudo e saio de casa e faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não tenho foco em nada. Mulher, escolha uma única coisa para você fazer, a prioridade e o resto. A prioridade agora é lavar louça, então todas as suas energias, toda a sua concentração vai estar na louça que você precisa lavar. Depois eu vou pensar e vou fazer outras coisas, vai eliminando isso da sua cabeça. É um hábito, e para ele se tornar um hábito, a gente tem que fazer isso com constância. Para de ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir. Então, pegou uma atividade para fazer, ela tem que ter começo, meio e fim. Ela não tem que ter começo, aí você para, vai embora, e aí depois você volta para o meio para depois chegar no fim. Não, foca em uma coisa só. E assim a gente vai conseguindo administrar. São tantas coisas para a gente fazer durante um dia só, mulher. E se você não tiver foco, se você não tiver determinação, se você não centralizar aquilo que você precisa, vira uma bagunça só e chega no final do dia você está exausta,
e ainda desmotivada, porque você não conseguiu fazer nada que você precisava fazer. Outra coisa também, distrações. A gente tem que eliminar distrações. Quando a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, distrai demais, porque ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, você está pensando em outra. Aí dá aquela paradinha para olhar o celular, aí vai lá na frente, aí encontra a vizinha, já começa a papear com a vizinha. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu vou jogar o lixo lá fora, a minha vizinha está lá na janela, eu já começo a bater papo com ela e vai 40 minutos por aí, né? Então, vamos focar em que realmente eu preciso fazer aqui e eu vou centralizar as minhas atividades aqui. Grava essa frase que eu vou falar para você agora. O sucesso, ele trata de fazer uma única coisa bem feita. Não fica tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma coisa bem feita vai te levar ao sucesso, vai fazer com que você conquiste as suas metas. E falando em metas, a gente vai fazer a nossa programação na quarta-feira, dia 4. Mas eu quero deixar algumas atividades para você nesse vídeo de hoje. Primeiro, eu quero que você responda para mim. Qual é a única coisa que eu posso fazer para ter um resultado daqui a 6 meses? Você sabe o que você gostaria de fazer? Bom, Ana, se eu começar a estudar hoje e aplicar o que eu preciso fazer no meu Instagram, daqui a 6 meses eu tô com 50 seguidores a mais. Essa é a ideia que eu quero que você tenha. Qual é a única coisa que você vai focar para que você tenha resultado daqui a 6 meses? Outro exemplo, eu quero faturar 12 mil por ano. Daqui a 6 meses eu tenho que ter faturado 6 mil. Isso quer dizer que eu vou vender R$ 1.000 por mês. Então, o que eu preciso fazer para conseguir vender R$ 1.000 por mês? Eu preciso divulgar mais? Eu preciso fazer parcerias? Eu preciso abrir uma loja? O que você precisa fazer? Eu quero que você pense nisso. Quando chegar na quarta-feira, que a gente vai montar o nosso planejamento, o nosso passo a passo, você já esteja alinhado com o que você quer para 2023, tá? Pense assim, ó, qual vai ser o seu grande motivo? Porque, mulher, é muito difícil a gente se manter motivada para alcançar as nossas metas. Janeiro é um mês de motivação. Todo mundo está super animado, querendo que as coisas aconteçam, aquela ansiedade louca, né, para que a gente chegue no objetivo final. Só que chega março, a gente já está totalmente desanimada, né? Ah, é porque eu não consegui conquistar nada, porque nada do que eu planejei deu certo. Então, essa motivação, ela precisa ter um grande motivo para ela se manter durante o ano. Porque não é fácil, a gente vai trabalhar muito, vai ter muitas coisas que vão deixar a gente desmotivada. E qual vai ser o meu grande motivo para que eu olhe e fale assim, não, realmente eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo, eu estou passando por tudo isso, porque o meu objetivo é chegar nisso aqui. Pensa qual é o seu motivo. Pode ser ter uma vida mais próspera, pode ser conquistar uma casa, pode ser conquistar um espaço para você trabalhar, comprar um carro, comprar um presente para o seu filho, viajar com a sua família. O que é que você quer para 2023 vai ser o seu objetivo? E todas as vezes que você desanimar, você vai pensar naquele motivo. Poxa, eu estou fazendo isso porque eu vou dar isso para o meu filho. Eu estou fazendo isso porque no final do ano eu vou ter o dinheiro suficiente para reformar o meu cantinho aqui. Eu estou passando por tudo isso porque eu estou juntando para quando eu chegar na metade do ano eu ter uma máquina nova para melhorar a minha produção. Tenha esse motivo, mas, gente, não é só falar, não é só da boca para fora. Viva esse motivo, tenha a sensação, viva esse momento que você tanto quer, porque isso vai te motivando. Parece besteira, mas o nosso cérebro, ele trabalha muito com pensamentos, sentimentos e crenças. Quando eu tenho um pensamento de que eu não consigo, é possível para todo mundo, não é possível para mim, eu nunca termino nada, eu começo a ter esses pensamentos, eu começo a ter um sentimento de incapacidade, que eu sou muito pequena, que eu não consigo fazer nada, e eu começo a ter crenças que realmente isso não é para mim. Só que o nosso cérebro, ele boicota muitas coisas que a gente faz. Então, tenho foco. Quando eu pensar, eu começo a ter esse sentimento. Poxa, vai ser tão legal quando eu tiver meu espaço, quando eu tiver a minha máquina nova, quando eu passear com meu filho. Começa a pensar nisso. Todas as vezes que você se desmotivar, pense em coisas que realmente vai fazer sentido para você e o porquê você está fazendo tudo isso. Hoje, fala-se muito sobre viver por propósito. Eu acredito em duas coisinhas, no propósito e na prioridade. Se você tem um propósito e não tem uma prioridade, para mim isso não se complementa. Então, o meu propósito é saber aonde eu quero, é por que eu vou fazer isso. Então, o propósito é você viver sabendo aonde você quer chegar. A prioridade é o que vai fazer você chegar lá, o caminho que vai fazer.
E quando eu alinho o propósito com a prioridade, eu tenho um resultado melhor. E isso vai acompanhando. Então, a gente vai trabalhar muito aqui esse ano, muito a sua mentalidade. Porque não adianta, mulher, você querer fazer as coisas e chegar na metade do caminho e parar. Nós vamos trabalhar isso com constância, né? A gente vai criar ambientes diferentes, a gente vai tratar coisas diferentes, isso tem que vir de dentro para fora. Ah, Ana, isso é muito fácil na hora de falar, mas na hora de fazer é totalmente diferente. Calma, mulher, a gente vai juntas aí. Todo ano, né? Eu aprendi isso num podcast que eu assisti, que a gente acrescenta algumas palavras para que essa palavra seja a sua palavra do ano. Esse ano que passou, a palavra da minha vida foi colheita e gratidão. Eu vivia muito disso. Esse ano, 2023, eu quero que seja um ano de ação e eficiência. Então, tudo que eu for buscar vai ser em busca de ter ações que vão me trazer eficiência. A primeira coisa que eu já comecei a fazer é não protelar algumas coisas. Um exemplo, eu estou gravando aqui para vocês nesse cenário novo que eu acabei de criar hoje e eu estou aqui na loja. Porque a minha casa está em reforma, está uma bagunça, com muito barulho, e eu estava protelando esse vídeo porque não ia dar para fazer, porque eu não tinha espaço, porque não dava certo, e eu não ia gravar esse vídeo. Quando eu olhei as palavrinhas que eu tinha colocado para esse ano, eu falei, eu não vou ficar dando desculpa, eu vou fazer o melhor com o melhor que eu tenho. Corri aqui na loja, fiz essa parede aqui para ficar de fundo de cenário. Peguei, improvisei uma mesa aqui, peguei a planta da loja aqui, coloquei de cenário também, coloquei um banquinho aqui e tá ótimo, mulher. Melhor feito do que perfeito. Eu tô fazendo o meu melhor para você. E o que eu quero que você saia desse vídeo é com essa sensação de que meu ano vai ser diferente. Qual vai ser a palavra que eu vou escolher para o meu ano? O que eu vou fazer? E na quarta-feira, quando a gente sentar para a parte 2 desse vídeo, onde nós vamos montar todo o nosso cronograma, que aí a gente vai colocar valores, datas e tudo mais, eu explico melhor isso na quarta, a gente vai fazer diferente. Só que só um recadinho para você, tá? Essa aula de quarta, ela é uma gravação para as minhas alunas da Escola da Artesã que Vende. Então, somente elas vão conseguir assistir a gravação. Essa aula ela vai ser gravada ao vivo, mas acabando a aula, a gente tira ela do ar e aí vai para a escola e somente as alunas. Então, não perde essa aula. É quarta-feira, dia 4, às 9 horas da manhã. Deixa aí esse horário reservado das 9 às 10, porque a gente vai fazer o planejamento junto, então você precisa estar focada nessa aula para não perder nada, anotar tudo. E eu espero muito você lá, que com certeza a gente vai fazer um ano bem diferente. Mulher, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário aqui e já coloca para mim qual vai ser a sua palavra do ano. Ah, Ana, a minha palavra vai ser ação também, igual a sua. Motivação, conhecimento, gratidão. O que vai ser? Qual vai ser a sua palavra, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.